Bom dia a todas e todos. Nos desculpem mais uma vez pelo atraso, mas se deu por conta de problemas técnicos e nós fazemos questão de ter registrado aqui a palestra desse grande professor que eu tenho a honra de apresentar, professor Ricardo Abramovay. Obrigada pelo aceite em participar do seminário. O professor Ricardo Abramovay é professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP e vai falar aqui sobre ética dos dados para uma inteligência artificial a serviço da sociedade. Esse é o título da palestra. E eu penso que não tem por que eu me alongar mais nas apresentações. Professor, por favor, pode começar a palestra. Bom dia a todos. Muito obrigado, Tanara. Muito obrigado aos organizadores desse evento, sobretudo ao CGI, ao Bruno, enfim, toda essa impressionante equipe que vocês formaram de conselheiros. Uma honra para mim poder me dirigir a vocês, um privilégio. E queria começar com a seguinte observação. A ética dos dados se tornou um dos temas mais importantes da geopolítica contemporânea. Virgílio Almeida publicou hoje no Valor um artigo de opinião, mostrando isso de maneira lapidar e mostrando também o problema muito sério que traz para o Brasil o fato de nós não termos uma estratégia de inteligência artificial. O fato de a ética dos dados ter se tornado uma questão geopolítica global, como ficou absolutamente evidente no dia de ontem, para quem ainda tinha qualquer dúvida a esse respeito, está ligado organicamente ao papel que a inteligência artificial desempenha na nossa vida cotidiana. Hoje em dia, falar de privacidade e gestão de dados pessoais deixou de ser um tema referente às nossas individualidades e passa a ser um tema estratégico do ponto de vista da tecnologia, do ponto de vista do que nós esperamos do nosso sistema econômico. O poder dos métodos estatísticos e probabilísticos, a massa de dados, o barateamento do seu tratamento e a formação dos ambientes em que esses dados são formados, desde as nossas residências até as nossas cidades, passando pela agricultura, passando pela indústria, passando pela economia, tudo isso fortalece esse laço indissociável entre dados e inteligência artificial. Falar de dados pessoais, portanto, envolve necessariamente nossa relação com a inteligência artificial, que está no nosso cotidiano, e falar de inteligência artificial é também falar de dados pessoais. Essa é a razão fundamental pela qual a proteção à privacidade e aos dados pessoais, que é o título destes seminários que vem se realizando ao longo de 9 anos, e que eu tenho a imensa satisfação de participar hoje pela primeira vez, é um assunto, como eu disse, que vai muito além da nossa individualidade, que ganhou uma dimensão, Fernanda Bruno assinalou isso ontem, ganhou uma dimensão coletiva, social, nova e que nos coloca diante de desafios inéditos sob o ângulo político, econômico e cultural. O que está em jogo não é mais o direito de ser deixado em paz, para usar a célebre frase dos juristas Samuel Warren e Louis Brandeis na Harvard Law Review há quase 130 anos.
O que está em jogo são dois valores fundamentais da sociedade contemporânea. O primeiro deles, por incrível que pareça, é a livre concorrência. A livre concorrência não é só um instrumento. A livre concorrência é um valor. Nós não queremos, como cidadãos, como ativistas, como governo, como sociedade, nós não queremos uma sociedade que suprima a livre concorrência. E quando eu me dirijo a uma plateia formada por tantos jovens empreendedores, eu tenho certeza, tenho a convicção de que esses jovens empreendedores, eles não consideram a livre concorrência, o empreendedorismo, como o avesso da emancipação social e da luta contra as injustiças que marcam tão fortemente a nossa sociedade. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque a maneira como os dados são tratados e geridos nas sociedades contemporâneas tem sido um obstáculo ao avanço da livre concorrência. Hal Varian, que é um dos mais importantes microeconomistas, que provavelmente quem fez um semestre de microeconomia deve ter estudado, sustenta, e hoje está no Google, sustenta a tese de que as barreiras de entrada à formação de novos negócios foram reduzidas na era digital, porque, afinal, para montar uma fábrica, eu preciso investir em máquinas, equipamentos, instalações, prédios, construções, etc. Mas, para montar uma startup de tecnologia, eu não preciso de nada, eu faço isso no fundo da garagem. Inúmeros estudos mostram que isso é uma mistificação. Por quê? Porque a base para montar qualquer coisa significativa em matéria de tecnologia são os dados. E esses dados hoje encontram-se muito concentrados. É impressionante, eu que sou, apesar dos meus cabelos brancos, nessa área, um novato, eu estou impressionadíssimo com o volume da literatura que mostra a concentração oligopolista ou monopolista, porque são tão poucos que a gente pode chamar de monopolista, dos dados nas mãos de poucos atores econômicos e com impactos deletérios sobre as atividades econômicas. Ariel Ezhak e Maurício Stuck falam de datopólios. É muito importante essa noção de datopólios num livro chamado Virtual Competition. O que eles mostram é que o poder de quem tem o comando sobre os dados de ditar as regras da concorrência cresceu a um tal ponto que se tornou uma ameaça à própria economia de mercado. Autores como David Autor, Robert Gordon, o economista que dirigiu o Comitê de Assessores Econômicos do presidente Obama, Jason Furman, todos vão na mesma direção. Nós temos um problema muito sério referente à concentração de dados, e esse problema está contribuindo para inibir o empreendedorismo, não só nos Estados Unidos, mas, de certa forma, em todos os mundos. Os datopólios tornaram-se uma barreira à entrada para o avanço do empreendedorismo. Outro dia eu estava dando uma entrevista na CBN e a pessoa que me entrevistava perguntou: mas será que a lei de dados pessoais não vai bloquear, a lei de proteção de dados pessoais não vai bloquear a inovação? Ao contrário, a situação atual é que está bloqueando a inovação. Nós estamos numa situação, a literatura sobre empreendedorismo nos Estados Unidos é muito clara nesse sentido. O empreendedorismo é uma mistificação achar que os gigantes digitais estão sendo estímulos ao empreendedorismo. Ao contrário, o empreendedorismo nos Estados Unidos está fortemente abalado fundamentalmente pelo poder que um
pequeno punhado de empresas exerce sobre os dados. O deputado Orlando Silva, ontem, falou da importância jurídica de uma lei de proteção de dados para que o Brasil tenha importância na exportação de serviços, que tem que ser um objetivo estratégico do país. Jorge Arbache, o economista Jorge Arbache, tem trabalhos importantíssimos sobre esse assunto, e o deputado tem toda a razão. Mas é mais do que isso, não é só a questão da exportação de serviços. O que está em jogo é a nossa capacidade de fazer com que o nosso empreendedorismo deixe de ser um empreendedorismo de vender coco na praia para se transformar num empreendedorismo digital descentralizado de larga escala. E isso não se faz sem uma lei de proteção de dados pessoais. Se nós quisermos, ao mesmo tempo, empreendedorismo e desconcentração do empreendedorismo, nós teremos que ter uma legislação e uma agência que coordenem essa transição. O segundo valor muito importante que envolve a nossa discussão é a democracia, é a nossa vida cívica, é a nossa capacidade de vivermos juntos de uma maneira construtiva. A literatura sobre direitos humanos enfatiza 3 esferas fundamentais: as liberdades individuais, os direitos patrimoniais, certo? O direito de propriedade, não ter a sua propriedade violentada, e os direitos sociais. São 3 gerações de direito. Eu estou falando de uma plateia que tem tantos advogados, e claro que eu estou simplificando. O que a atual etapa da revolução digital, sobretudo nos últimos 10 anos, o que nós estamos assistindo é uma nova geração de direitos humanos. E é muito importante isso, do ponto de vista da reflexão em torno dos valores e, portanto, da ética que nos guia. A portabilidade é um exemplo dessa nova geração de direitos que, evidentemente, antes de tudo que nós estamos discutindo aqui, não poderia existir. Como o Bruno Gencarelli falou, os indivíduos têm que ter controle sobre os seus dados. Isso é muito novo. Não é à toa que esse seminário ocorre paralelamente àquele que protege crianças e adolescentes. O direito de ser informado sobre a razão de decisões automáticas por parte do Estado ou de organizações privadas, isso faz parte também dessa nova geração de direitos. E, portanto, nós precisamos avaliar o impacto sobre a nossa vida cívica da maneira como os dados são coletados, armazenados, geridos, tratados e devolvidos de uma forma ou de outra para a sociedade. O paralelo entre a necessidade de fazer avaliações sobre esses impactos e os estudos de impactos ambientais, esse paralelo é nítido. Da mesma forma, quando eu vou ter uma produção importante que corre o risco de prejudicar recursos vitais para a vida da sociedade, o ar, a água, o solo, a biodiversidade, o clima, etc., eu preciso de uma avaliação. Quando eu for lidar com dados também. O Chico Brito ressaltou isso ontem, quando ele falava dos dados como novo petróleo, e tem toda a razão. Uma outra dimensão dos direitos humanos, dessa nova geração de direitos humanos, que emerge, sobretudo nos últimos 10 anos, é aquilo que o Luciano Floridi chama de privacidade de grupo. A privacidade, isso é fascinante, eu não sei se pela minha condição de relativamente novato na área, que eu estou fascinado com isso, ou se vocês compartilham desse fascínio. A privacidade se tornou um problema de natureza pública
extremamente importante, que vai muito além dos direitos individuais. Então, Luciano Floridi, num livro publicado em 2016, esse livro tem como título Privacidade de Grupo, o que é quase uma contradição nos termos. Por quê? Porque a capacidade que os sistemas, que os algoritmos e os sistemas de gestão de dados, etc., têm de detectar comportamentos de grupo, essa capacidade cresceu a um tal ponto que, mesmo que os indivíduos não estejam sendo atingidos, grupos sociais podem ser atingidos. É possível, por exemplo, antecipar processos migratórios. A gente aqui no Brasil está vivendo isso agora com os venezuelanos, que, felizmente, essa ideia de fechar a fronteira foi suprimida. Nós estamos vivendo isso com os venezuelanos, mas imaginem, na Europa ou em países africanos, a capacidade que você tem de antecipar processos migratórios. E a abordagem dessa antecipação pode ser uma abordagem cidadã, humana, construtiva, ou pode ser uma abordagem baseada em repressão, preconceito, nos piores sentimentos que esse tipo de situação pode despertar nas pessoas. De qualquer maneira, são novos direitos e novos desafios que emergem. Né? Mas, mais do que isso, o direito a não ser manipulado, a não ser vigiado, a não ser invadido, para usar os termos de Jaron Lanier no seu último livro, a não ser tratado como idiota, desculpem a expressão, mas é a expressão que o próprio autor usa, esse direito se tornou uma aspiração fundamental das sociedades humanas nos dias que nós estamos vivendo. A privacidade passou a ter um valor social que vai muito além dos direitos individuais. Eu fiquei muito impressionado quando eu vi a descrição do Tristan Harris da captologia, ou seja, de uma disciplina ensinada nas universidades que ele frequentou, onde se mostra a maneira como você pode, as técnicas usadas para captar a atenção humana. Claro que isso pode ser usado de uma forma construtiva, mas não é a opinião dele sobre a experiência que ele viveu onde trabalhou. Uma outra categoria muito importante sobre essa nova geração de direitos humanos trazidos pela revolução digital, sobretudo nos últimos anos, é a ideia de que nós somos sujeitos de dados. Nós não podemos ser tratados como objetos dos dados. Nós somos sujeitos de dados. A campanha do IDEC, seus dados são você, não é uma expressão tecnocrática, você igual a um conjunto de dados que o algoritmo vai tratar. É o contrário. Aquilo que o algoritmo vai fazer tem que estar submetido a um valor cada vez mais citado, e é um valor fundamental no grupo de assessoria ética, no Ethical Advisory Group da autoridade europeia que vai implantar o GDPR, do qual faz parte o Jaron Lanier, o Luciano Floridi, tem alguns documentos fundamentais. Dignidade humana, que se 20 anos atrás a gente dissesse dignidade humana como um valor fundamental das sociedades humanas, ninguém ia entender bem. Hoje, todo mundo entende quando você fala, nós precisamos, na nossa relação com o mundo digital, nós precisamos fazer com que a dignidade humana seja um valor essencial. Por exemplo, nas técnicas de reconhecimento facial. Eu li que, na China, algumas escolas estão colocando câmeras que detectam se as crianças estão ou não prestando atenção na aula. Isso é um atentado contra a dignidade humana, a mim me parece, tanto para o professor como para as próprias crianças. Quer dizer, a reação de simulação diante dessa observação que as crianças poderão ter
Enfim, eu tenho dificuldade de encontrar adjetivos para isso. A ideia de algumas cidades chinesas que, quando você atravessa a rua, o reconhecimento facial quando você atravessa um farol vermelho para pedestre na rua, o reconhecimento facial te fotografa, e isso vai para um painel onde está escrito, onde tem a tua fotografia, o teu nome e a multa, e enquanto você não pagar a multa, isso fica no painel. Isso não é compatível com a dignidade humana. Nós temos que ter muito cuidado com a noção de smart cities, nesse sentido. A Privacy International tem alguns documentos interessantíssimos. Claro que nós queremos que as cidades sejam conectadas, como preconiza o Habitat, mas nós queremos cidadãos inteligentes. Cidades inteligentes, até aqui, têm sido, em grande parte, sinônimo de uma sociedade de vigilância. E, contra isso, nós precisamos estar muito atentos. E essa é uma das razões fundamentais pelas quais, como disse Danilo Doneda ontem, metade dos países que compõem as Nações Unidas já tem leis de proteção de dados pessoais, e apenas 20 desses países não têm agências reguladoras. O importante é a emergência de um ambiente institucional composto por um conjunto variado de organizações privadas, associativas e estatais, voltados a esse tema. E muitas dessas organizações têm ligações com os mais importantes centros de pesquisa do mundo. Quando a gente pega o que está se fazendo no Media Lab do MIT, você vai ver trabalhos que, ao mesmo tempo, estão voltados a desenvolver a inteligência artificial, mas, ao mesmo tempo, estão voltados para essas questões éticas e de organização social fundamental. Um ecossistema de proteção de dados pessoais está emergindo, e isso é muito importante. Boiana Bellamy ontem falava em incrustar, embed, o tema da privacidade nas organizações. As iniciativas descritas aqui pela Telefônica e pelo Google são parte disso, são movimentos muito positivos nesse sentido. Em suma, o que está em jogo são dois valores fundamentais: a nossa capacidade empreendedora, a nossa capacidade de o empreendedorismo de maneira descentralizado se beneficiar e lidar com essa riqueza fantástica que são os dados e a democracia. O pressuposto básico de tudo isso, e isso precisa ficar muito claro, para vocês é muito claro, mas eu acho que para o público leigo nem sempre é tão claro, a ideia de que a inteligência artificial é uma ameaça, de que isso vai acabar com a nossa vida. O Homo Deus, do Yuval Noah Harari, que é um livro fantástico, extraordinário, a meu ver, modestamente, eu acho que tem um problema muito sério, é que trata a tecnologia como se fosse uma fatalidade. Não é uma fatalidade. Então, acho que o nosso ponto de partida é reconhecer, como disse o Demis Guettico ontem, eu gostei dessa frase, nem tudo está errado, tá certo? Os dados mostram que nós estamos numa situação social em que inúmeras coisas estão indo super bem. Raquel Gatto também falou ontem de manhã nesse sentido. Nós não podemos ter uma atitude negativa com relação à internet. A internet é o mais importante bem público jamais criado pela inteligência humana. Talvez só comparável às cidades, mas as cidades não foram inventadas por alguém, as cidades emergiram. A internet não, a internet foi inventada, tá certo? Ela tem um sistema emergente,
mas ela é fundamentalmente um bem público. A ética dos dados tem como ponto de partida o reconhecimento da importância e dos potenciais da ciência dos dados. Essa tensão entre ética dos dados e a ciência dos dados, eu estou, mais uma vez, pode ser deslumbramento de quem está há relativamente pouco tempo trabalhando com isso, mas eu acho que é uma das coisas mais fascinantes que nós temos do ponto de vista intelectual e do ponto de vista cultural, político, é a reflexão sobre essa tensão entre ética dos dados e a ciência dos dados. A ciência dos dados talvez concentre a mais avançada fronteira da inovação tecnológica contemporânea. A inteligência artificial, a aprendizagem de máquinas e um conjunto de algoritmos cada vez mais importante em nossas vidas só funcionam, evidentemente, a partir dos dados que nós lhes fornecemos. Os impactos, os efeitos positivos na saúde, na mobilidade, na segurança, na educação, no conhecimento da vida da sociedade, na biodiversidade, no combate ao desmatamento. Quer dizer, o combate ao desmatamento hoje, eu que há quase 30 anos trabalho sobre desenvolvimento sustentável, a qualidade da discussão sobre recursos florestais não seria a mesma atualmente se não fossem os avanços propiciados pela era digital. O Acordo de Paris de 2015 não teria acontecido não fossem os avanços que a era digital propiciou na área de energia e que estão permitindo que China e Índia façam uma transição extremamente interessante e, ao meu ver, promissora. Mas o nosso conhecimento da vida social também está sendo revolucionado. Alex Pentland tem um livro chamado Social Physics, e a ideia-chave desse livro é a seguinte: as ciências sociais até hoje, elas ou acompanharam pequenos grupos e, portanto, podiam ter uma imagem sobre o cotidiano desses grupos, coisa que os etnólogos fazem tão bem, não só junto a comunidades tradicionais, mas até em cidades, tudo isso. Então, você acompanha o grupo, então você pode saber, mas é um pequeno grupo, porque a capacidade de acompanhamento do pesquisador também é pequena. Ou trabalha com dados de censo, fazendo deduções sobre o que são os comportamentos humanos, comparando os diferentes censos. A era digital, e sobretudo a era digital a partir do smartphone e de um conjunto de equipamentos que compõem cada vez mais a nossa vida, mudou isso radicalmente. Hoje nós podemos acompanhar ao vivo comportamentos de massas humanas, e isso traz uma revolução nas ciências sociais. Essa revolução ainda não foi incorporada pelas ciências sociais, mas é uma revolução, é uma capacidade de conhecer a sociedade com um potencial de propor políticas a partir desse conhecimento que é inédito, é revolucionário, e isso está transformando e vai transformar as ciências que conhecem as sociedades. A ética dos dados se tornou um instrumento fundamental para dois objetivos centrais das nossas sociedades. O primeiro está no resgate das ambições dos pioneiros da revolução digital e de seus principais pensadores. Do que eu estou falando? Um relatório recente de Cédric Villani, é um matemático, vocês vão lembrar dele, vocês já devem ter visto a imagem dele, que usa uma espécie de gravata, sempre do século XVIII, não é do século XIX, é do século XVIII, sempre colorida, e esse é um dos maiores matemáticos de todos os tempos, da atualidade, medalha Fields, etc., etc. E ele se elegeu deputado, e o presidente Macron encomendou a ele um relatório sobre, justamente, inteligência artificial. Qual é a ideia central desse relatório? A ideia central desse relatório é que nós queremos que os dados circulem
Nós não queremos que os dados fiquem fechados. Ética dos dados não é prender essa imensa riqueza que são os dados. O relatório da Comissão Nacional de Informática e Liberdades, também da França, vai na mesma direção, o relatório britânico publicado também por aí. Nós queremos a circulação para que os dados não se concentrem num punhado de atores econômicos globais. Nós queremos uma internet aberta, nós queremos, como disse o Bruno Gencarelli ontem, nós queremos, e é possível ter, ao mesmo tempo, uma internet protegida e aberta. É a essa preocupação prática, ao que me parece, que responde à ética dos dados. Então, primeiro objetivo central da nossa sociedade isso tem a ver com a ciência dos dados, nós queremos que os dados circulem. Segundo objetivo, nós queremos que a ciência dos dados avance. O artigo de Virgílio Almeida, publicado hoje no Valor Econômico, é extremamente interessante porque ele mostra que nosso país não tem uma estratégia de inteligência artificial. Eu não vou me lembrar dos 4 pontos que ele cita que devem compor essa estratégia, uma política industrial, etc., mas claro que eu me lembro perfeitamente do 4º ponto. Qual é o 4º ponto? É uma ética dos dados. E uma ética dos dados supõe uma lei de proteção dos dados e uma autoridade de proteção dos dados. Se nós quisermos ter alguma chance de participar daquilo que de mais importante está sendo feito em termos de inovação tecnológica no mundo contemporâneo, nós precisaremos ter uma lei de proteção de dados e uma agência que favoreça um ambiente institucional de abertura e, ao mesmo tempo, de proteção. Isso não surgirá espontaneamente pela sociedade e quem quer que seja que enfatize apenas um dos lados, ou abertura ou proteção, está sendo inconsequente. Nós precisamos das duas coisas. A base desse raciocínio é que a revolução digital e a sua evolução dos últimos 10 anos fizeram dos dados um bem comum da humanidade. São commons. O que é fascinante no relatório Villani é que os dados pessoais são tratados como commons. Commons não significa que não é de ninguém. Não, são dados pessoais. Mas é uma riqueza da humanidade. É a humanidade expondo um conjunto de informações que os indivíduos fornecem para beneficiar a humanidade. E, nesse sentido, é que eu vou terminar a apresentação com uma pergunta central, que é: o que quer dizer ética? Ética não é simplesmente sinônimo de honestidade, bom comportamento e cumprimento das leis. A ética, para os gregos, é a disciplina que estuda as finalidades da ação humana. Para que nós fazemos o que nós estamos fazendo? Essa busca de sentido, aliás, é o título do relatório Villani, buscando um sentido para a inteligência artificial. Essa busca de sentido não é simplesmente algo individual, para as nossas vidas pessoais. Qual o sentido da minha vida? Essas perguntas cruciais que ninguém tem como responder. Mas, para a sociedade, essas perguntas são fundamentais. Para que nós estamos fazendo? Para que nós produzimos carros? Para melhorar a nossa mobilidade. Espera aí, mas melhorar a nossa mobilidade produzindo carro que estão entupindo as cidades e bloqueando a nossa mobilidade? A questão ética é fundamental. Para que nós estamos produzindo alimentos? Para alimentar as pessoas. Mas alimentar as pessoas a partir de alimentos ultraprocessados que respondem pelo fato de que a obesidade se tornou uma epidemia global, mais importante do que a fome no mundo. Para que nós queremos dados? Para que nós queremos inteligência artificial?
vocês que trabalham diretamente com a mão na massa com relação a isso, é fundamental que essas questões de natureza ética, ou seja, as questões referentes às finalidades, sejam colocadas. A ciência econômica não é boa para fazer isso. A ciência econômica é uma ciência que se concentra sobre instrumentos, ela é instrumental. Nós precisamos de uma reflexão que vá muito além disso, uma reflexão que nos diga quais são as finalidades, dados, inteligência artificial, aprendizagem de máquinas, para quê? O suíço Gerd Leonhard publicou um livro muito interessante, e ele sintetiza dizendo: o fundamental não é o que nós podemos fazer. Hoje, mais que nunca, é fundamental saber o que nós devemos fazer. E na era digital, com o poder dos aparatos que nós temos em mãos, essas perguntas se tornam fundamentais. Por isso que o Cédric Villani chama o relatório dele de dar um sentido à inteligência artificial. E o que nós devemos fazer? Para terminar, nós temos que discutir socialmente os propósitos com base nos quais os dados são coletados, armazenados e utilizados. O que a inteligência artificial está oferecendo para a vida social. O que nós queremos não é uma sociedade de vigilância. Nós queremos cidades seguras, claro, nós queremos informação sobre transporte, nós queremos informações sobre saúde, sobre mercados de terras, mercados, etc. Nós não queremos uma sociedade de vigilância. Tampouco nós queremos que o perfilhamento e a capacidade de perfilhamento prejudiquem nossa democracia e nossa capacidade de inovação. Mas claro que nós queremos inovação, claro que nós queremos aprendizagem de máquinas. Segundo lugar, nós temos que estimular a formação e a ampliação de uma inteligência local, brasileira, latino-americana, capaz de nos tornar protagonistas e não apenas consumidores das tecnologias mais recentes. Isso supõe investimentos governamentais, não é um corte linear de investimento em ciência e tecnologia que a gente vai se converter, esse país de mais de 200 milhões de habitantes, em alguma coisa importante do ponto de vista internacional, além de exportar soja, carne e minério de ferro. É com investimentos e com um ambiente que favoreça a inteligência e uma economia baseada no conhecimento e na inteligência. Terceiro lugar, circulação de dados é fundamental e a gestão dessa circulação não pode estar concentrada nas mãos das forças policiais e de segurança. Isso é um tema que sempre tem que ser discutido e tem que ser gerido por organizações multi-stakeholders, das quais o CGI é um exemplo fantástico. Quarto lugar, a França vai introduzir ética digital e inteligência artificial nas escolas, no ensino médio. O sujeito sai da escola indo para a faculdade, ele tem uma ideia sobre esse tema. Isso é muito importante. Essa junção entre humanidades e ciências é um dos grandes desafios das sociedades contemporâneas. Edward Wilson, do alto dos seus 89 anos, tem escrito muito sobre a urgência que nós temos de juntar humanidades e ciências. A revolução digital e tudo que nós estamos vivendo em termos de inteligência artificial, algoritmos e aprendizagem de máquinas é um caminho, uma oportunidade fantástica. E, por fim, isso foi sublinhado ontem, eu queria assinalar também, muito mais do que uma lei de proteção de dados e uma agência de proteção de dados, nós estamos diante da possibilidade de ver a emergência de um sistema de aprendizagem coletiva, que tudo é tão novo, que não dá simplesmente para dizer, deixa que alguém vai resolver. Nós precisamos de autoridades, mas essas autoridades têm que ter o espírito, que é o espírito que rege o CGI, que é o espírito que rege as organizações que estão aqui,
de aprendizagem coletiva, de aprender com os próprios erros, de estimular esse ambiente institucional que vai permitir que nós tenhamos dados, inteligência artificial, algoritmo, aprendizagem de máquinas, etc., a serviço do nosso bem-estar e não como uma ameaça ao nosso bem-estar. Muito obrigado. Muito interessante, professor, quando você coloca, eu que sou da área de computação, quando você coloca a questão da ciência de dados e a tensão que existe entre a ciência de dados e a ética dos dados. A gente acaba levantando muitas questões na ciência de dados que sempre existe um viés por trás da coleta, do processamento, e esse viés acaba influenciando nas conclusões que você pode tomar a partir dos dados que são coletados. Mas eu queria fazer uma pergunta, antes de passar para vocês, sobre o que foi falado no início, você falou no início da sua apresentação, em relação à concentração dos dados. A concentração dos dados não é uma exclusividade do Brasil, né? E eu queria saber se, nesse sentido, com todas as mudanças e a nova legislação que a gente tem para ser homologada, se nós estaríamos num caminho certo para diminuir essa concentração de dados. Duas observações. Primeiro, eu usei a palavra tensão quando eu fiz toda a minha carreira na Faculdade de Economia, fui chefe de departamento de Economia, me relaciono muito bem com os economistas, mas eu sou sociólogo. Então, eu tenho eu não sou da tribo dos economistas, embora sejam adotados de certa maneira. Os economistas costumam pensar em termos de trade-off, de dilema. Nesse caso, eu acho que essa é uma reflexão muito importante. O que nós temos é um trade-off entre proteção dos dados e avanço da ciência dos dados? Eu acho que não. Eu quero crer, você que trabalha com computação sabe, pode responder essa pergunta muito melhor. Eu quero crer ao contrário. Nós temos uma tensão entre os dois, mas o que nós temos que preconizar e aplicar, ao contrário, é uma integração entre ambos. Fazer da ética dos dados um elemento que permita maior segurança jurídica e maior segurança do ponto de vista reputacional e da utilidade social do que fazem os que estão na ciência dos dados. A ética dos dados, ela é uma das bases sobre as quais a ciência dos dados vai funcionar. Se a ética, quando você apresenta um projeto para a FAPESP, sempre tem lá um formulário, se você vai lidar com animais, etc., você tem que preencher. É muito mais do que isso. Não é simplesmente eu não estou fazendo mal. A ética dos dados vai exigir que a gente tenha a capacidade de demonstrar que essas coisas são úteis e que, diante de risco, que esses riscos vão ser manejados de uma maneira razoável. Com relação à tua segunda pergunta, eu acho que falar de concentração de dados hoje já se tornou algo banal. Quer dizer, uma capa da Economist punha Mark Zuckerberg na posição de imperador. Né? A Economist, o Financial Times, o Le Monde, todos os grandes jornais do mundo, a imprensa, eu não estou falando da imprensa mais propensa à esquerda, como The Guardian, etc. Estou falando da imprensa liberal ortodoxa, tem publicado muito a respeito da concentração de dados. E, evidentemente, isso também é uma coisa fascinante nos processos de mudança social contemporâneos,
não adianta nada a gente, eu acho, não adianta nada a gente dizer assim, o problema é o capitalismo, vão acabar com o capitalismo que a gente acaba com isso. Essa é uma retórica, a meu ver, completamente vazia, porque ninguém tem a menor ideia do que significa essa palavra acabar com o capitalismo. Eu nunca vi alguém preconizar, por exemplo, estatizar os gigantes digitais, tá certo? Então, as soluções que estão emergindo são soluções... a ideia de emergência tem essas características, essas soluções emergentes são resultados justamente da relação entre as diferentes forças da sociedade. Minha impressão é que nós estamos indo numa boa direção, que esse ambiente de legislações de proteção de dados pessoais e essa ideia de que nós somos sujeitos dos nossos dados, esse ambiente pode favorecer mais concorrência e pode favorecer maior diversidade e maior atenção, vigilância, não no sentido policial, mas no sentido reflexivo, maior reflexão sobre os riscos que nós corremos de discriminação, de preconceitos, etc. Obrigada. Vamos às perguntas? Temos uma aqui, outra ali, e uma terceira aqui. Vamos fazer cinco perguntas. Acho que a gente faz um bloco de 3. Percival fica para depois. Temos ali e a Renatinha ali. Vamos lá? Podem se identificar. Isso, fala o seu nome. Bom dia, professor. Meu nome é Giovanni Peroni, eu sou advogado. A minha questão vai em relação à agência de autoridade a ser criada, que seria criada com a sanção semana que vem. Ontem, eu não sei se o senhor estava aqui, teve uma discussão bastante acalorada no coquetel, entre várias pessoas, com destaque para o Tiago Camargo, que é representante do Ministério da Ciência e Tecnologia, secretário, e ele, numa posição até que ele mesmo intitulou como surreal, ele dizia que era contrário a várias questões levantadas, mas era contrário à lei e, principalmente, ao aspecto da agência reguladora, né? O senhor colocou como algo fundamental a criação da agência, e a minha dúvida é justamente, quer dizer, como o senhor vê isso? Quer dizer, ele dizia que essa agência seria incapaz de dar conta dos problemas das agências reguladoras no Brasil. Ele elencou todos os problemas de todas as agências que nós temos, né? Ingerência política, problemas de lobby e vários outros, né? E ele, como representante do governo, colocando isso, né? E o senhor levantou a questão que seria necessário, dada a complexidade, uma organização multi-stakeholder que o senhor colocou, né? Então, quer dizer, como é que o senhor vê essa realidade nossa, né, das agências reguladoras, toda a dificuldade que nós enfrentamos no Brasil, as dificuldades que não foram, talvez, trabalhadas, não houve tempo, talvez, ainda tenham que ser trabalhadas em relação à lei, se não for sancionada, abre-se novamente os debates, vai ter que se ver se volta para o legislativo ou não. Como é que o senhor vê isso? Quer dizer, a gente praticamente importou esse modelo, quer dizer, como importou o modelo de agências reguladoras, e nesse momento de crise das agências no Brasil, isso se torna, então, mais evidente ainda, né? Quer dizer, qual a sua impressão acerca disso, né? Ok. Obrigado. Próximo ali, vamos tentar ser sucinto. Pois não. Bom dia, meu nome é Paulo Purkit, sou advogado, trabalhei também muito com a área de TI, né, e a minha questão é relativo ao potencial que tem a inteligência artificial. Eu, por exemplo, comparo a inteligência artificial em termos de evolução da humanidade a algo com quebrar o átomo, ou seja, você descobrir a energia atômica. Você teve lá o dilema ético, efetivamente, de usar isso para equipamentos para curar câncer, para radioterapia, para coisas muito boas, agora, né, geração de energia, assim como você teve a possibilidade da criação da bomba atômica. Então, a meu ver, é isso que eu queria perguntar. Se todas essas soluções, se o direito vai bastar, ou vai ser suficiente, ou se não, né, se nós vamos ter que criar a humanidade 2.0, porque o que acontece? Em vez de formar pessoas técnicas, se a gente não tem que focar mais na formação humanística das pessoas, porque hoje, com a complexidade que o mundo está tendo,
o direito não vai dar conta e as relações como elas estão surgindo também não vão dar conta. Então, se realmente a solução não seria criar a humanidade 2.0, e quais elementos seriam importantes para isso? Bom dia, professor, aqui. Meu nome é Renata Miele, eu sou do Centro de Estudos Barão de Tararé, do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação e integro a Coalizão Direitos na Rede. Eu achei muito interessante quando o senhor falou sobre ética de dados, e a minha reflexão vai no sentido desse debate sobre inteligência artificial e algoritmos, né? Porque a gente poderia transpor também, falar de algoritmos éticos ou ética de algoritmos. Mas como falar sobre isso, uma vez que nós temos uma tensão entre a questão do segredo industrial e da propriedade intelectual sobre os algoritmos e uma exigência de haver algum controle público, alguma discussão pública na própria construção dos algoritmos, na própria escolha de que algoritmos, como fazer, como discutir essa tensão entre segredo industrial e interesse público nessa questão dos algoritmos. Já tem um debate muito grande sobre governança de algoritmos, mas esse é um tema que é bastante complexo. E, se a gente fala de sujeitos de dados, eu acho que, ao incorporar essa visão, dizer que os nossos dados e nós não podemos ser mercadorias que são tratadas como um ativo econômico, né? Então, como é que o senhor vê isso? Há uma possibilidade de haver um controle público, um debate mais transparente no campo privado sobre as escolhas e os parâmetros utilizados para a definição dos algoritmos? Tá. O mais importante, essa discussão sobre agências regulatórias no Brasil, sobre a autoridade, que, no fundo, é uma agência, no Brasil está muito prejudicado pelo que aconteceu com as agências regulatórias, né? A ideia é super interessante, e a independência das agências, eu não sou especialista no tema, mas basta ler os jornais para você ver como as agências foram prejudicadas por manipulação política, etc. Isso não pode justificar renunciar a uma ideia que é uma ideia interessante, que é você ter uma inteligência voltada para determinadas áreas. Nesse caso, ainda é mais importante. O Vinícius, ontem, ele falou uma coisa, o Bruno me chamou a atenção hoje de manhã para isso, com toda a razão. Inteligência artificial não é um setor. Né? Tudo que está emergindo agora não é setorial. Atinge absolutamente todos os campos das nossas vidas. É fascinante, etc. Ao mesmo tempo, é profundamente inquietante. Eu tenho netos. Meus netos, tá certo? Bom, nem vou entrar nisso, que vocês conhecem muito bem. Então, qual é a função fundamental dessa autoridade? É criar um ambiente institucional em que o conjunto dos atores vá numa certa direção. Que direção? Essa direção não é simplesmente que vai ser escolhida pela sociedade como se fosse uma eleição. Não, essa direção é o resultado de discussões. O documento que eu citei da Comissão Nacional de Informáticas e Liberdades da França, ele é muito interessante porque ele foi elaborado a partir de uma modalidade de consulta pública que, na Europa, é feita com uma certa frequência. Quando você tem um tema polêmico, por exemplo, transgênicos, você faz reuniões locais com grupos de cidadãos e, muitas vezes, esses cidadãos têm poder de chamar especialistas. E os cidadãos, junto com os especialistas, elaboram
relatórios. É muito interessante, porque as posições que saem desses relatórios nas questões polêmicas são muito equilibradas, né? É super interessante. Então, acho que uma agência ela tem que, fundamentalmente, criar a inteligência pela qual nós vamos lidar com um tema que, se no mundo todo é novo, para nós é quase inexistente, porque nós não somos protagonistas disso. O relatório do Cédric Villani mostra que os protagonistas são quem? Estados Unidos, China e mais 3 países, Grã-Bretanha, Canadá e Israel. Esses são os que contam. Nenhum da América Latina, tá certo? Não dá para a gente continuar assim, a gente tem que entrar nessa área. E uma agência reguladora, uma autoridade, tem essa função. Com relação à sua pergunta, eu concordo totalmente, e também aí a literatura tem se desenvolvido muito. O francês, que é professor em Stanford, Jean-Pierre Dupuy, tem trabalhado muito sobre isso. Nick Bostrom publicou um livro fantástico chamado Superintelligence. O laboratório dele considera que nós temos 3 riscos para a humanidade: mudanças climáticas, risco atômico e o risco representado pela inteligência artificial. O que me incomoda nesse tipo de abordagem fantástica, genial, do Nick Bostrom, do Yuval Noah Harari, é que, muitas vezes, uma das coisas que se aprende quando você estuda sociologia é que, digamos assim, a gente vive numa espécie de prisão, como indivíduos e como sociedade, mas você aprende que os muros da prisão estão sempre meio rachados. Então, um dos segredos, eu acho, para a gente poder ter esperança, é a gente encontrar as rachaduras dos muros da prisão e aprofundar essas rachaduras. A formação humanística a qual você se referiu, eu acho que é um caminho fundamental. E aí não é só o pessoal que está trabalhando com inteligência artificial que fala isso. Eu insisto, Edward Wilson, a junção das 2 culturas, a cultura científica e a cultura humanística, como dizem os americanos, é um dos grandes desafios das sociedades contemporâneas. Com relação ao controle, mais do que controle, a mudança de atitude do setor privado, esse é o maior desafio que a gente tem. O progresso que a gente fez na área de meio ambiente foi extraordinário, só que os investimentos em carvão estão aumentando, não estão diminuindo no mundo. Os progressos são fantásticos. Na Rio 92, as empresas não estavam. Na Rio +20, as empresas estavam presentes, com vários compromissos, etc., etc. Só que o nosso orçamento carbono vai acabar daqui 16 anos, tá certo? Porque não está reduzindo muito pouco. O grau de redução de emissões é muito abaixo. Esses problemas vão se colocar para a inteligência artificial. Eu acho que alguém que tem a bala de prata e diga, eu sei como resolver isso, está mentindo, ninguém sabe. Justamente para isso é que nós precisamos do CGI, de uma lei de regulação, de proteção dos dados pessoais, de uma autoridade e assim por diante. Temos 3 minutinhos. Percival, se você fizer uma pergunta rapidinho, a gente consegue fazer. Pode ser? Aí o professor encerra. 30 segundinhos. Pode, até porque o professor discorreu sobre parte do que eu estava pensando. Exatamente essa coisa da preocupação basicamente focada na inteligência artificial somente, né? Colocando a hipossuficiência como absoluta das pessoas e esquecendo o que podia chamar de inteligência natural e, sobretudo, a estratégia para que nós possamos, de uma certa forma, manter essa parte, não sei se chama de humanística, ou manter a perspectiva das rachaduras, como colocou. Então, o que é como se, por exemplo, quando o Deep Blue venceu o Kasparov, disse, ninguém mais joga xadrez. Então, assim, eu me preocupo muito
né? Eu concordo com a questão da agência, com a questão dos encaminhamentos, porque são coisas emergenciais, mas me preocupo muito de não estar havendo uma discussão mais geral, de mais estratégica, né? Mais sistêmica, que não só seja como a gente faz com a questão da segurança pública. Vamos trabalhar na prevenção, comprar mais bala, está faltando carro, viatura, está faltando polícia e tal, e não discute a questão global. Então, onde é que fica esse espaço da inteligência natural, né, na convivência e, inclusive, no aprimoramento para o lado do bem, digamos assim, da inteligência artificial? Eu queria, para terminar, e não é bem responder, seria absurdo achar que alguém vai responder essa tua pergunta, pessoal, recomendar a vocês a leitura de um artigo que o Joi Ito publicou essa semana na Wired. O artigo chama "Por que os japoneses não têm medo dos robôs e os ocidentais têm?". É lindo esse artigo, porque é o seguinte, o que ele mostra é que a cultura budista e sobretudo a cultura shintoísta, tem uma relação com as outras espécies e com os outros objetos que não é uma relação de supremacia hierárquica, onde tem um que manda e tem outro objeto. É uma relação de respeito com relação às outras espécies e com relação aos próprios objetos. Tá certo? Os objetos são coisas que têm que ser respeitadas. Ele não fala isso numa pegada à la singularidade, da qual ele é, um texto anterior dele, ele é profundamente crítico, ele mostra que há uma ambição na tal singularidade que é totalitária, em última análise, que é a ambição de que um dia o mundo poderá ser inteiramente conhecido, mas, ao contrário, é um manifesto pela humildade. E a humildade é uma condição básica para a gente poder lidar com algo que nos dá tanto poder como a inteligência artificial. O grande desafio é a gente fazer com que esse sentimento de humildade, de humanidade, de dignidade, esses valores tão importantes, se difundam pela vida social e até nas atividades empresariais. Esse é um desafio extraordinário, é o desafio em função do qual nós todos estamos aqui, e eu não tenho certeza, ninguém pode garantir que nós vamos ganhar essa parada, mas o que eu tenho certeza é que essa é uma batalha que vale muito a pena ser levada adiante. Muito obrigada, professor, pela sua brilhante palestra. Muito obrigada pela presença. E temos coffee break agora? Ou passa para o coffee break? Então, agora temos coffee break, um pouquinho atrasado por conta do início, mas nosso painel foi de 1 hora. O professor foi brilhante no tempo. Obrigada.